Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O time do Atlético Mineiro venceu a Patrocinense por 2-1. O gol saiu nos acréscimos. O jogador Hulk que tinha sido poupado nessa partida, não entrou como titular, entrou no segundo tempo e resolveu a partida para o time do Atlético Mineiro, que vence a Patrocinense por 2-1. Hever marcou o gol contra, né? E Vargas e Hulk aí marcaram os gols do time do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro primeiro colocado, 16 pontos. O Atlético Mineiro está no grupo A, né? E mantém aí 7 pontos de diferença para o Atlético. O Atlético é o segundo colocado do grupo, né? E bora acompanhar aqui mais o debate do programa Sport Center, falando tudo sobre essa partida, né? Do Atlético Mineiro e Patrocinense. Esta rodada do Campeonato Mineiro contra o Patrocinense e venceu por 2-1 no estádio Independência em Belo Horizonte. Capita. Natasha, um jogo, né, que se mostrou um pouquinho complicado para o Atlético. Complicado por quê? Porque o jogo perdurou aí no 1-1 durante um bom tempo, né? O Atlético foi dono das ações, o Atlético criou mais. O Atlético também, assim como o Flamengo, como o Grêmio, entrou para o jogo com um time um pouco mais alternativo. O Vargas, que faz o gol, né, um dos jogadores que foram titulares, porque também está suspenso na Libertadores, ele e o Pavon. Então, assim, um jogo que o Atlético teve o domínio, que conseguiu fazer o seu gol. Depois a gente vai ver também, né, infelicidade aí do Hever também, que tenta cortar a bola e acaba colocando para dentro. E que precisou mais uma vez do seu banco e principalmente na figura do Hulk, né? O Flamengo, ele opta, quando a gente fala do Flamengo, o Flamengo ele opta em colocar um time reserva e não leva os seus jogadores, pelo menos para o banco de reservas. O Atlético, como tem um dia a mais, né? O Atlético joga só na quarta-feira, então ele leva para o banco jogadores que são considerados titulares. Leva o Paulinho para o banco, leva o Pedrinho para o banco, leva o Hulk. E aí no segundo tempo, esses caras acabam entrando no jogo e aí a gente tem o gol aí. Agora não, né? Mas aí no finalzinho, aí nos acréscimos, o Hulk acaba com a sua qualidade, a sua força, enfim, a sua competência, e de direita, fazendo o gol que daria não, né? Que deu a vitória para o Atlético Mineiro. O Atlético teve muita dificuldade para jogar, concordo com o Fábio, eu não esperava um jogo tão complicado assim, por mais que tenha sido um time bem alterado pelo Kudê, né? Sim. A opção de contar com o Natan pelo meio, ao lado do Otávio, o Johan como meio, o Igor Gomes de um lado, o Pavon do outro e o Vargas à frente. A impressão que o Atlético, quando começa o jogo, conseguiria dominar o Patrocinense. Sim. Mas o Patrocinense está de maneira surpreendente, marcou o Atlético na saída de bola do Atlético. Aí complicou. E o Hulk apareceu no final para resolver um jogo difícil e o Atlético venceu mais uma no estadual. É isso, o Atlético venceu por 2-1 o Patrocinense. Vamos escutar o que falaram depois do jogo os personagens desta partida. Infelizmente a bola não queria entrar, mas daí a gente fez umas mexidas, acho que foi muito importante pra gente também, que a gente conseguiu mexer no jogo e chegar no final comemorando a vitória. E a primeira colocação do Mineiro até agora é muito importante pra gente. Com certeza essa vitória nos dá mais ânimos, mais leveza para trabalhar. É sempre bom quando você tem um resultado positivo, trabalhar bem a semana. Nos últimos dias não foi tão legal, porque a gente empatou, claro, mesmo sendo clássico, né? Empatou, a gente ia ficar aquela semana ruim de trabalho, mas graças a Deus conseguimos trabalhar bem. Essa vitória com certeza vai nos dar mais ânimo para chegar na quarta-feira e fazer um grande jogo da Libertadores. Temos um jogo muito importante agora, um viaje muito longe e tentamos contar com todo. Acho que o time ao primeiro tempo generou também, teve muita situação. A segundo estava mais agrupados eles, mas seguimos buscando. Não teníamos mais para poner, para ir a buscar os 3 pontos. E bueno, se dio quase na última jogada, ¿no? Cada jogo é o objetivo. Intentamos trabalhar para o objetivo mais cercano, que é esse próximo jogo. E agora o próximo jogo de Liberta, ainda temos que traspassar esta fase para poder jogar outra fase. Então, o jogo mais importante que está por vir. Vamos aos números do Hulk. Mais incrível do que ele é? 72,7% dos gols do Atlético Mineiro em 2023 tiveram participação de Hulk. Tá aí, no total são 11. Gols do Hulk são 7 e assistências do Hulk, 1 assistência.
Capita, será que veremos o atacante fazer uma das suas melhores temporadas, uma das suas maiores temporadas? Natasha, quando ele chegou, né, o primeiro ano do Hulk foi impressionante. Era uma surpresa, um elemento surpresa, os jogadores não estavam acostumados a marcá-lo e aí ele teve uma trajetória que impressionou. Depois ele, né, o pessoal começa a aprender a marcar, começa a entender um pouquinho mais os movimentos e os jogos em sequência acabaram trazendo um desgaste para ele também. Mas é um jogador super competente, de uma força física impressionante, um cara que é super motivado, né? Então ele se motiva com relação à titularidade, ele sabe o tamanho e a importância que ele tem para o Atlético Mineiro. Os últimos jogos isso foi demonstrado, né? Então em todos os momentos que ele participou de gols, de lances decisivos, fez o gol de empate contra o Cruzeiro, fez o gol que deu a vitória agora para o Atlético no último minuto. Então, assim, o início de ano do Hulk é bacana, né? Mesmo sabendo a capacidade que ele tem. E a gente imagina que no decorrer do ano, dos jogos, com as competições se afunilando, os jogos mais importantes aparecendo, ele também vai continuar sendo um jogador de destaque para o Atlético Mineiro. Ô, Rafa, eu fico pensando que, assim, levou esse placar de 1-1 quase até o final da partida. O Kudê precisou fazer algumas alterações, como o Fábio bem lembrou, o time não era 100% titular, tinha um time misto ali. Né? Mas foi virando titular. Foi virando titular. Mas a gente olha para esse elenco como um todo do Atlético Mineiro e é um ótimo elenco. E aí eu me pergunto, será que não dá conta, com todas as peças que tem, de virar, por exemplo, contra um Patrocinense? Precisaria que o Hulk entrasse, precisaria ter colocado outros jogadores ali para que, enfim, a partida tomasse o rumo que tomou? Até porque, assim, também não era muito garantia, né? Porque chegou quase até o finalzinho do jogo em 1-1 ainda, nesse foi empate. Quase a última bola do jogo, o gol do Hulk, né? Até o Kudê destacava isso, a última bola do jogo, o Hulk resolveu a partida pro Atlético. Eu saí da redação, tava 1-1, foi o tempo de eu me trocar para entrar no ar, virou 2-1. É aquela história, né, Natasha? No cenário ideal, claro que o Kudê, quando colocou o time que colocou, que é uma boa equipe hoje contra o Patrocinense, imaginava ou talvez pensasse que o jogo pudesse ser resolvido bem mais cedo, bem antes. Agora, o jogo vai levando você para algumas circunstâncias que você não controla a partida, né? Você pode imaginar, projetar uma situação muito boa, um cenário ideal, e aí a gente percebe, depois também entrou o Paulinho, entrou o Sacha, que nem entrou tão bem assim, entrou o Edenilson, que participou do lance, o Pedrinho. Acho que o jogo foi levando o Atlético para uma situação que o Kudê começou a colocar todo mundo para tentar ganhar o jogo mesmo, né? E o Hulk resolveu no final. Me parece que o Kudê é muito realista, que quarta-feira é o dia. Ele chegou para esse trabalho dele, mal comparando com o que ele viveu no Internacional também, que ele jogou fases eliminatórias antes da fase de grupos da Libertadores. Talvez ele não chegue à Venezuela quarta-feira com um time ideal fisicamente, tecnicamente, taticamente. Mas vai chegar em um bom nível. E depender do Hulk não é ruim, porque o Hulk vai resolver para o Kudê alguns jogos, ainda mais a curto prazo. Tem gente que está chegando agora que ele conhece, mas vai conhecer os companheiros novos, vai conhecer um outro clube que eles não estavam jogando, por exemplo, Edenilson, Patrick, Paulinho. O Hulk não. O Hulk já está aí há algum tempo. O Hulk é ídolo do clube. O Hulk resolve jogos para o Atlético. E acho que ele pode resolver também na Libertadores. Pelo menos esses 2 jogos de mata-mata, até chegar à fase de grupos, o Hulk vai ser vital para o Atlético seguir na Libertadores daqui em diante. Não, eu acho que depender só do Hulk realmente não é ruim. Mas também não vejo isso como o melhor dos mundos. Porque você depender de um jogador, é óbvio que quando ele está na melhor forma física, entregando o que você precisa, excelente. Sim. Você tem ali um jogador que coloca a bola para dentro do gol, é maravilhoso. O problema é que quando você não tem esse jogador? Essa é a grande questão. Mas acho que o Atlético, eu entendo você, Natasha, o Atlético tem jogadores para chamar também essa responsabilidade, né? Então, assim, você imagina que o Paulinho, em algum momento, ele vai decidir jogos para o Atlético. O Vargas fez gol hoje, mas em algum momento, como fez em outros jogos, vai decidir jogo para o Atlético. O Pedrinho, que chegou também à contratação, né? Chegou um pouco mais de tempo. São jogadores que têm esse perfil e esse potencial também de não depositar tudo nas costas do Hulk. É que o Hulk, por si só, Natasha, quando ele está próximo da entrada da área, ali próximo da área, ele é um jogador que é de último passe, né? Então, a gente percebe que os jogadores na movimentação acabam procurando o Hulk para que ele seja esse cara definidor. Então, é a força que ele tem, ele bem explorado para o Atlético não vai fazer mal nenhum se o Atlético produzir jogadas para que o Hulk finalize, esteja dentro da área, que ele não tenha que marcar muito, que ele não tenha que sair muito da área para fazer outras funções, quem ganha com isso é o Atlético. Mas que o Atlético tem jogadores para, assim como o Hulk, poderem definir jogos, tem qualidade, tem competência e foi um elenco montado para isso também. E é o que pressiona um pouquinho o Kudê, né? Porque é lógico que quando você olha esse confronto do Atlético, ele é
amplamente favorito, né? É difícil você imaginar o torcedor atleticano, a imprensa, o povo de Minas, nós mesmos, o Atlético sendo eliminado nessa fase da Libertadores. Então, isso cria uma pressão no treinador, mas pela experiência que tem, pela experiência de grupo também, o Atlético tem totais condições de trazer um bom resultado da Venezuela e dentro de casa sacramentar aí, né, consolidar esse avanço à próxima fase da Libertadores também. Tá, já pensando então em Libertadores, o que falta para esse Atlético que muitas vezes não encanta? Me parece que ainda os jogadores estão entendendo movimentos, o que é o Kudê. Porque a gente fala o seguinte aqui, Natasha, o Kudê indicou jogadores que ele conhece. Isso geralmente encurta o caminho. Então, o Patrick não é novidade para o Kudê, o Edenilson não é novidade para o Kudê, o Paulinho está começando a trabalhar com ele agora. O Hulk, com o Kudê é uma novidade, mas para o Atlético não é. Então, me parece que o desafio do Kudê agora é encurtar esse processo, né? Deixar esse caminho um pouco mais acelerado. Olha, quem já me conhece sabe como eu trabalho. Quem não me conhece tem que saber e assimilar rapidamente. Então, a dúvida que o atleticano me parece que tem para começar a Libertadores é essa. Olha, o time é muito bom, os jogadores têm muita qualidade, o elenco é muito qualificado, mas todo mundo já assimilou o que é o Kudê? O Kudê já assimilou e conseguiu passar o que todo mundo quer? Isso leva tempo. O Kudê geralmente é um técnico que consegue passar rapidamente o que ele quer. Os jogadores assimilam rapidamente, mas não é uma fórmula exata. Eu acho que fica essa dúvida para quarta-feira. Mesmo assim, estou com o Fábio. Não dá para comparar nível de jogadores, de elenco, de investimento. O Atlético tende a passar pelo Carabobo em 2 jogos. Na Venezuela, o primeiro, e depois a volta em Belo Horizonte. Você acha que não vai encontrar nenhum problema assim pelo caminho? A Libertadores Não, no caminho eu digo nesses 2 primeiros jogos apenas, tá? Então, a Libertadores... Contra o Carabobo. Não, aí mais pra frente já é uma outra história, a gente conversa num outro momento. Ela pode te colocar em algumas situações que você não está esperando. A Libertadores, ela é assim, né? Existem grandes times aí que foram eliminados em fases parecidas. Então, é lógico que existe um cuidado, mas quando você olha para o elenco do Atlético Mineiro, né, para os jogadores que chegaram, é um tempo curto, são jogadores que estão ainda se adaptando ao treinador, se adaptando ao clube, criando conexão entre eles mesmos, né? Lógico, porque isso aí requer um tempo para que as coisas funcionem dentro de campo como se é esperado, mas é um time que tem muita qualidade, assim, em todos os setores do campo, né? Fica até a dúvida com relação, quando todo mundo no Atlético tiver em condições, né, e são bons jogadores, como é que o Kudê vai armar esse time, né? Porque alguém vai ter que ficar de fora para que seja um time mais equilibrado. Mas, assim, na minha opinião, o Atlético leva um favoritismo, tem condições de vencer mesmo fora de casa, e é isso também que o torcedor atleticano espera. Algum ponto de atenção, assim, para o Atlético em relação ao Carabobo? Sempre a Libertadores exige atenção, né, Natasha? Porque os jogos, por mais que tenha uma diferença técnica considerável, eles muitas vezes são um pouco traiçoeiros. Eles saem do seu controle, às vezes um erro individual, às vezes o jogo de mata-mata ele tem muito isso, né? Às vezes o dia, uma atuação que não é tão boa, fica um prejuízo muito grande. Não acredito que o Atlético Mineiro tenha um vacilo tão grande para se complicar contra o Carabobo em 2 jogos. Mas é sempre bom ter a concentração em dia. É sempre bom ter noção do que exige o torneio, ainda mais o mata-mata agora para o Atlético, que o Kudê chegou para jogos como esse e o grupo foi montado também para avançar essas fases. Galera, isso aí, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Falando aí, o Atlético Mineiro não vai pegar jogo assim tão fácil, né? A equipe do Carabobo da Venezuela é uma equipe tecnicamente muito inferior ao time do Atlético Mineiro, mas todo mundo sabe, né? Essas equipes costumam dar muito trabalho, né? Mas eu acredito que o time do Atlético Mineiro chegando completinho com o Hulk, Pedrinho e companhia, eu acredito que esse time do Atlético Mineiro vai passar com muita facilidade nesses primeiros jogos aí, da pré-Libertadores, né? A famosa pré-Libertadores. Eu acredito que o time do Atlético Mineiro vai conseguir chegar na fase de grupos. É claro, né? Tem que jogar futebol também. Não adianta só você entrar em campo com favoritismos e você não fizer a sua parte dentro de campo, né? O Atlético Mineiro tem que pensar nisso, né? Focar na partida. Não pode pensar que tá ganho, né? Porque tecnicamente tem uma equipe muito superior, né? Porque futebol todo mundo sabe, né? 11 contra 11, tudo pode acontecer, mas é claro, a equipe do Atlético Mineiro é favorita nesse confronto e para mim também é uma das equipes aí que vai vir muito forte nessa edição da Libertadores, né? Mais uma vez eu acredito que as equipes brasileiras vão vir muito forte para poder disputar a Libertadores, né? Flamengo, Palmeiras, né? Lembrando, Flamengo e Palmeiras, as 2 equipes aí que têm ganho a Libertadores nos últimos 4 anos, né? 2 títulos para o Flamengo e 2 títulos para a equipe do Palmeiras, né? O Flamengo chegando de 4 anos, chegando em 3 finais de Libertadores, vencendo 2 e perdendo 1, e o Palmeiras conseguiu, das 2 vezes que chegou na final, conseguiu levar
o título, né? E esse ano o grande objetivo do time do Atlético Mineiro é conseguir levar mais uma edição de Copa Libertadores, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida da Libertadores que teremos na quarta-feira, 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Carabobo da Venezuela. Coloca nos comentários o palpite de vocês, quem vocês acham que vai levar esse jogo aí, que vai vencer, se vai ser o Atlético Mineiro ou se vai dar zebra, o Carabobo vai complicar para o time do Atlético Mineiro. Coloca nos comentários aí, não esquece também, você que está chegando é novo, se não é inscrito aí, se inscreve, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.